Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Pode se assentar, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu ficaria aqui escutando mais, eu sou uma pessoa que gosta muito de escutar a história, eu acho muito importante, não somente pela nostalgia, mas pelo contrário, né, o nosso passado é o que firma o nosso presente, né, a nossa história, ela é tão importante, né, a história em si, ela é tão importante, né, às vezes nós ficamos procurando, né, alguns motivos de coisas que acontecem na nossa vida, do que a gente vive, né, e às vezes nem é algo relacionado a um presente tão somente, mas o resultado de uma história de vida como um todo, né? Então o memorial é extremamente importante, né? Se hoje nós estamos aqui, né, porque alguém repartiu de uma memória com a gente, né? A memória daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, né? Então isso foi um memorial que foi levado, né, de geração a geração, não somente, né, um memorial histórico, mas um memorial também espiritual, né? Então lembrar disso é tão importante, saber que a gente também faz parte diretamente, né, de um ministério tão importante, que é o Ministério Cristo Salva, né? Um ministério que foi um divisor de águas na história da igreja no Brasil, né? Então muitas igrejas relevantes saíram também do Ministério Cristo Salva, como a própria Renascer, né? A Renascer, depois da Renascer, a Bola de Neve, né? Tantas igrejas hoje que têm um trabalho que a gente acha que é um trabalho pioneiro, na verdade, não, nada mais é do que igrejas que receberam desta unção, né? Nos anos 70, um ano de movimento hippie, né, um movimento muito difícil para a juventude, né? O jovem ir na igreja nos anos 70 era uma raridade, era muito difícil mesmo, né? Eu não estou falando isso porque eu estava naquele ano, que eu nasci em 79, né? Mas também de conhecer a história da igreja, né? Era muito difícil, né? E a Igreja Cristo Salva, naquele período, naquele momento, era lotada de jovens, ninguém entendia. E ninguém entendia aquele movimento, né, porque os jovens, né, vão à igreja, era algo inconcebível na cabeça das pessoas, ainda mais numa igreja evangélica, né, jovem, hippie, se convertendo, se tornando crente, né, então isso foi algo muito diferente que aconteceu no nosso país, né, e se hoje a gente tem uma juventude convertida, graças a Deus, muitos jovens convertidos no nosso país, jovens que amam a Deus, né? Isso é um legado, né? O legado deixado por uma pessoa, por uma igreja, por homens e mulheres de Deus, que compreenderam, né, o mover de Deus, né, e repartiram isso com a gente, né? Então, se hoje você está sentado aqui, é porque, né, você é fruto de uma história, fruto de algo que Deus fez no coração de uma pessoa, de um pastor e de uma pastora. Amém? Então, não existe por acaso, né, nas coisas de Deus, né? Não existe esse acaso nas coisas de Deus. Tudo Deus ele tem planejado para a nossa vida. Amém? Eu estou quase continuando aqui, né? Muito bem. Eu quero falar nessa noite com vocês algo que eu creio que, diante daquilo que o pastor falou, já diante dessa introdução, né, vem muito bem, né, a completar, ou dar a introdução naquilo que eu quero completar com a palavra nessa noite. Eu quero falar a respeito de solidão. Né? Eu sei que uma solidão mas solidão, né, às vezes é um tema que a gente não gosta muito de mexer com isso, mas eu quero dizer que eu não quero falar da solidão no sentido psicológico, né? Minha intenção aqui, né, dar uma aula a respeito disso, até mesmo que eu nem tenho base para isso, né? Mas eu creio, gente, que existe uma cura para esse negócio chamado solidão. E eu tenho uma convicção muito grande que essa cura para a solidão, ela se chama igreja. Amém? Ela se chama igreja, porque todos aqueles que estão na igreja, envolvidos com a igreja, são cristãos e congregam, estão no meio da comunhão
com os irmãos, com certeza, não vai encontrar espaço na sua vida para a solidão, né? E eu tive essa inspiração, foi nessa última sexta-feira, né, que houve aí um encavalamento de festa. Gente, se é uma coisa que eu gosto, é encavalamento de festa. É melhor do que encavalamento de velório, né? Nós já tivemos encavalamentos de velórios, né? É triste, né? Teve um dia aí que eu estava fazendo velório numa sala, o pastor Braz em outra, depois nós nos encontramos em outro velório no mesmo lugar, né? Mas é ruim, mas encavalamento de festa é muito bom, é bom demais, gente. Então, na sexta-feira, eu tive que reunir a minha família e fazer uma divisão boa, né? Eu falei, eu vou em duas, você vai nessa, e a gente dividiu, né? Teve que fazer uma multiplicação ali, mas eu fico muito feliz, eu fiquei muito feliz, porque é muito bom, gente, a comunhão do povo de Deus extra-culto. Eu não digo que é só bom, eu digo que é fundamental. E eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite, exatamente para isso. Porque tem muitas pessoas que amam vir à igreja, como eu sei que você ama o culto, ama as programações da igreja, se dedica, vai no acampamento, isso é muito bom, não vamos desconstruir isso. Glórias a Deus porque você tem essa compreensão. Mas eu quero dizer que o encontro da igreja, a reunião da igreja, o que nós chamamos de comunhão, aquilo que acontece fora das programações oficiais da igreja, é tão importante quanto. É tão importante quanto, né? E eu tive realmente isso atestado na minha vida na sexta-feira, né? Saí para um aniversário, né? A Adria teve que ir para outro lado, né? Eu peguei as crianças, fui no aniversário. E é tão bom chegar, gente, no aniversário e encontrar o povo de Deus. É tão bom. Ali você chega, você conversa, né? Nós fomos no aniversário, daqui a pouco chegou o pastor Brás, chegou a do Carmo, chegou ali a turma da igreja, e essa reunião, gente, é uma reunião que enche o nosso coração, é uma reunião que Deus fala conosco tão quanto no culto, porque ali a gente está conversando, às vezes informalmente, né? A gente tem a possibilidade, né, de ouvir as pessoas, e a gente vê aquela reunião, né, do povo, você se sente em casa, é tão importante isso. Por isso eu digo que a igreja, né, ela é o remédio para a solidão. Amém? A igreja é o remédio para a solidão. Saí do aniversário, eu fui para outro aniversário, ali você já encontra um outro povo, né, o mesmo povo, outra parte do povo da igreja, ele reunido também, aí você come, enche o bucho, o umbigo fica doendo, né, como diz a minha avó, o embigo, né, o embigo fica doendo, né, mas ali você está com os irmãos, gente, e você tem a possibilidade, né, de nessa comunhão, né, descobrir que você não está sozinho, né, que você tem irmãos junto de você. Então, eu quero dizer, né, que a igreja é tão importante. É tão importante. Eu digo que, se você é um crente, se você é um cristão, você não tem o direito de ser uma pessoa solitária. E eu falo isso com toda a propriedade e autoridade. Se você é um crente, se é um cristão, um homem e uma mulher convertida, e faz parte dessa igreja, você não tem, né, nenhuma possibilidade de ser uma pessoa solitária. Não pode. O cristão não pode, né? A igreja primitiva já nos ensinava a respeito disso. A igreja, ela nasceu numa comunhão muito mais intensa do que a comunhão que a gente tem hoje em dia, porque a Bíblia nos diz que tudo que eles tinham era em comum, eles dividiam não somente os momentos de oração no templo, mas também o partir do pão, né? Certo que hoje o mundo mudou bastante, né? A organização da igreja é diferente, mas a igreja, ela tem essa essência. E o que nós vemos e que nos entristece muito, né, é irmãos solitários, convertidos dentro da igreja, e vivem uma solidão, vivem sozinhos, e isso não pode de forma alguma, meu irmão, você não pode ser uma pessoa solitária, e muito menos viver na solidão. Embora eu entenda, né, que todos nós passamos, em algum momento da nossa vida, alguma situação de solidão.
Isso é uma realidade, eu não nego isso. Eu sei que você, assim como eu, já teve momentos que você olhou para você mesmo e disse assim, meu Deus, né, eu estou tão sozinho, né, parece que eu estou tão abandonado. Então isso é pertinente a todo ser humano. Eu não estou falando desses momentos, mas eu estou falando de pessoas que vivem na solidão, né, que o deserto da sua vida é exatamente esse, constantemente sozinhos, mesmo diante de uma multidão, mesmo cercada de uma multidão. Né, tem um cantor popular que fez uma música que eu acho muito, muito bonita. Ele é nordestino e quando ele veio, primeira vez para São Paulo, Rio de Janeiro, ele ficou assustado e impressionado da quantidade de pessoas solitárias dentro das grandes capitais. Gente, é interessante, realmente interessante, o lugar onde a solidão, ela prolifera, ela cresce assustadoramente, é justamente nos lugares onde tem mais pessoas, fisicamente falando. E a gente tem que observar a igreja em relação a isso. Eu estou na igreja, a igreja tem tantas pessoas, toma muito cuidado, porque mesmo congregando dentro de uma igreja com tantas pessoas, você pode sim cair nessa questão da solidão, porque é possível e pode ser uma realidade. Se for a sua realidade nesta noite, né, com certeza você vai sair daqui com a sua vida transformada, não por uma palavra de sabedoria, mas pela palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Porque eu acredito realmente que a igreja é o remédio, né, é a cura para esse mal, né, que vai corroendo as pessoas, vai corroendo as famílias. Eu creio que a cura é a própria igreja. A solidão, ela pode entrar na vida de uma pessoa de duas formas. Esse é um pensamento que eu tenho. Duas formas. A primeira é por opção. É quando a pessoa toma decisões na sua vida, ela toma a decisão, ela opta por ser uma pessoa solitária. Isso existe? Isso sim existe, e existe em grande quantidade. Certo também que existe o outro lado, de pessoas que vivem situações de solidão na sua vida, porque viveram alguma situação que gerou ou desencadeou essa solidão. São os dois casos. Às vezes a pessoa toma a opção de ser uma pessoa, opta por ser solitária. E às vezes uma situação, algo que acontece na vida, carrega ou leva essa pessoa para a solidão. Mas eu quero dizer que independente de qual seja a sua situação, Deus vai curar a sua vida nessa noite, amém? Deus vai falar contigo, Deus vai mudar o seu pensamento, Deus vai renovar a sua mente. O pastor citou Romanos 12, 2, e eu acho esse versículo especial na Bíblia, da mesma forma que eu acho todo o livro de Romanos especial, né? A renovação da mente. A gente quer coisas boas, perfeitas e agradáveis, mas para isso a gente precisa renovar a nossa mente. Então eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo de número 4, versículo de número 7 e 8, porque aqui nós vemos Salomão falar a respeito de um homem que teve a opção, ele decidiu por ser uma pessoa solitária. Então nós vamos compreender de onde vem essa solidão, para que depois Deus nos dê uma direção de como sair dessa vida solitária, ou dessa vida sozinha. E o livro de Eclesiastes é um livro que fala muito a respeito de solidão. Salomão, né, escreveu esse livro já quase no final da sua vida, e Salomão, ele tinha tudo para não ser uma pessoa solitária, mas a gente percebe que, e lendo o livro de Eclesiastes, que ele fala muito a respeito de solidão. Então, ele diz o seguinte, Eclesiastes 4, 7, 8. Outra vez considerei e vi vaidade debaixo do céu. Há um que é sozinho. Em algumas versões bíblicas diz, há um que é solitário, e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão. Contudo, não para de trabalhar, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, e nem diz, para quem trabalho eu,
privando a minha alma do bem. Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Assim diz a palavra de Deus. O escritor de Eclesiastes, ele observa um homem e ele vê nesse homem uma solidão. Mas não é uma solidão gerada por uma situação. É uma solidão gerada por uma opção. Uma pessoa que decidiu ser solitária. Uma pessoa que decidiu se dedicar ao seu trabalho, a ganhar dinheiro, abrindo mão, basicamente, de tudo na sua vida. Olha como a Bíblia, gente, é um livro maravilhoso, né? A palavra de Deus, né? Parece que, ao ler esse versículo escrito há tanto tempo atrás, é uma realidade, é algo que nós vivemos nos dias de hoje. Um homem que tomou uma decisão, a opção, optou por ser solitário. E muitas pessoas hoje em dia têm tomado essa decisão. E quando nós tomamos essa decisão? Quando nós escolhemos viver sozinhos. Tem gente que escolhe, opta pela falta de companhia. Eu fico assustado com esse tipo de coisa. Às vezes você pergunta para o irmão, por que o irmão aqui não está na festinha? Né? Festa de criança, gente, é padrão. Eu falo é padrão. É coxinha gelada e refrigerante quente. É padrão. Né? Às vezes você pergunta, e eu falo isso porque eu perguntei de algumas pessoas na sexta-feira, cadê o irmão tal? Ele está descansando porque ele vai trabalhar. Vai trabalhar quando? Na segunda-feira. É sexta. É sexta, né? A pessoa toma a opção, né? Tem a opção, ela escolhe, né? A falta de companhia. E sabe como isso acontece? Acontece de uma forma muito sutil, gente. Tem muitas pessoas que tomam essa decisão, e é muito comum aquela frase, antes só do que... Quem nunca falou isso, que atire a primeira pedra, né? Não vai tacar pedra aqui não. Né? Antes só do que mal acompanhado. Nem essas coisas, elas vão entrando na nossa mente, e não fica só na mente. Essas coisas, elas entram também dentro do nosso coração. E às vezes nós vamos repetindo essas frases que são clichês, né, do mundo, mas a gente não sabe o quanto isso bagunça a nossa cabeça e o nosso coração. E isso nada mais é, sabe do quê? Do que o reflexo de prepotência. Sabia que muitas pessoas se encontram sozinhas na sua vida e vivem em solidão, né, porque se acham melhores do que as outras. E essa também é uma realidade. Essa falta de companhia, essa dificuldade de relacionamento, ela vem muitas vezes por isso, por esse sentimento, essa sensação que é, demoníaca, que nasce dentro do coração das pessoas, que é o sentimento de ser maior, de ser superior ao outro. E aí o outro não serve de companhia para ele. A única companhia que serve para ele é a companhia dele mesmo. Né? Só ele se dá bem com ele, porque não tem opção, porque se tivesse opção... Né? Então, isso é decisão. As decisões, e às vezes a pessoa reclama, porque eu sou tão solitário, eu sou tão sozinho na minha vida, eu não tenho ninguém na minha vida. Talvez você escolheu a falta de companhia. Talvez o que você está carregando na sua mente é isso, antes só do que mal acompanhado, porque relacionamento é difícil, gente. Não é fácil. Leia a Bíblia e você vai ver que o negócio aqui não é brincadeira, o relacionamento. A Bíblia não nos leva à facilidade. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a nos relacionarmos e saber que nesse relacionamento vai existir a divergência e a chapa vai esquentar. É assim que funcionam as coisas. E é nesse atrito que as pessoas se organizam. Não é no isolamento, porque a solidão é o isolamento, ou o sentimento de isolamento. Porque muitas pessoas são solitárias não por estarem sozinhas, por ter o sentimento de isolamento dentro da sua mente e dentro do seu coração. Elas mesmas se isolam, é uma multidão à sua volta, é uma igreja, é uma comunidade de fé à sua volta, mas a pessoa, ela consegue se sentir sozinha. Sabe por quê? Porque optou, foi uma opção, foi uma decisão. Se acha autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. E isso é muito grave.
a autossuficiência. Porque o cristão ele tem que entender que ele não é autossuficiente. Nós dependemos de Deus. Amém? Nós dependemos de Jesus. Mas nós também dependemos de outras pessoas. Amém? Nós dependemos de outras pessoas. O pastor sempre fala, e é a grande realidade, né? Tem gente que diz que, eu confio só em Deus. Confiar em Deus é confiar nas pessoas que Deus coloca na sua vida. Não tem como separar uma coisa da outra. Não, é só eu e Deus. Tome cuidado quando você fala isso. Sabe por quê? Porque às vezes o diabo está colocando na sua mente, no seu coração, sabe o quê? Coisas para que você tenha base para se isolar. Tome muito cuidado com isso. Ainda mais que nós vivemos numa sociedade, gente, que ela colabora para isso. Você sabia que hoje em dia, se você quiser, você não precisa nem sair da sua casa? Para nada. Para nada. Hoje, muitas empresas, ela prefere que o funcionário trabalhe de casa. Sabia disso? Principalmente as empresas de tecnologia. Aquele negócio que a gente via em filme dos anos 80, né? Aquele setor verde, setor amarelo, né? Aquela multidão de gente trabalhando. As empresas não querem mais isso, não. Hoje a maioria das pessoas trabalham, né, em casa. A empresa quer isso. Por quê? Porque está trabalhando em casa, não está pagando a luz, né, não está tomando cafezinho, é melhor. Em casa, você pode trabalhar de casa. Tem empresa que prefere e incentiva o funcionário a trabalhar em casa. Então tem gente que trabalha em casa, se você quiser, você não precisa nem sair de casa para comer ainda. O iFood, que é bênção maior do que essa, irmão, né? Você colocou ali iFood, né? Rapidinho, 10 minutos, o China Box está lá na sua casa, quentinho, saindo fumaça. Precisa. Quero comer comida chinesa, você pede, chega lá. Japonesa pede, chega na sua casa. Tailandesa, chega na sua casa. Feijoada, tudo chega. Você trabalha de casa, você pode pegar o telefone e ligar. Eu sou da época, para ver um bom filme, você tinha que pagar uma grana no cinema. Né? Se bem que hoje ainda as pessoas saem de casa para ir para o cinema. Mas não precisa mais, não. Não precisa. Hoje você faz o quê? Né? Você senta na frente da televisão, né, na sua Smart TV, né, conecta no Netflix e você escolhe o filme, meu irmão. Na hora que você quiser. Na minha época, era difícil, porque só tinha tela quente. E era Rambo 1, Braddock, né? E a variação, né? Era isso. Gente, a gente assistiu o mesmo filme umas 12 vezes, 13 vezes. Não era assim, sessão da tarde. Teve filme que eu assisti mais de 10 vezes. E esqueceram de mim, né? O rapaz até já é bisavô já. Assistiu o filme 10 vezes e outra, você tinha que estar na frente da TV naquele momento ali e ligar a TV e acompanhar, e não tinha opção. Hoje não, hoje você não precisa nem ir no cinema, mesmo você senta no sofá, né, e fala, vou começar a assistir o filme agora. E aí você dá play. E aí você fala, estou cansadinho, você dá pause. E continua o dia seguinte. Meu irmão, é assim hoje, a sociedade, ela nos empurra para a frieza dos relacionamentos. Se você quiser, você pode ficar na sua casa e não sair de lá, nunca mais. Porque até médico você liga, o médico vai na sua casa. Até a farmácia, você liga na farmácia, entrega lá o comprimido para você. Tudo na sua casa. Se você quiser, você não precisa ver ninguém. A sociedade que nós vivemos é exatamente desse jeito. E se a gente não toma cuidado, isso acontece dentro da igreja. Isso acontece dentro da igreja. Os relacionamentos, né, virtuais. E se a gente não tomar cuidado, a gente faz até o pastoreio virtual. E o pastor briga com a gente aqui. Toda segunda é uma dura. Estou até acostumado. Né? E aquele irmão, como está?
Tá bem, pastor, mandei uma mensagem. Mandou o quê? Mensagem, você não foi lá? Vai na casa dele. E é isso mesmo, porque se a gente não tomar cuidado, sabe o que acontece? Nós tomamos uma opção pelos relacionamentos virtuais e vamos ficando solitários, vivendo na solidão dentro da própria igreja. Meu irmão, se deixar até pastorear, dá para pastorear. Você coloca uma tela grande, uma câmera boa ali, um microfone, né, e começa a fazer aí conference de aconselhamento. Entra aí, meu irmão, né, 9h30 da manhã na conferência aí que eu vou te aconselhar. Né, WhatsApp. E toma cuidado com isso. Tem irmão que manda mensagem, se você já fez isso comigo, você já sabe qual é a minha resposta. Né? Às vezes a pessoa manda no WhatsApp assim: pastor, estou vivendo um problema muito grande na minha vida. O problema maior de grande que eu já vivi na minha vida. Né? E começa a falar, eu falo, para aí. Eu falo, para aí. Uma que eu não tenho muito costume, não consigo ler texto muito grande no WhatsApp. E nem ouvir áudio muito grande também. Eu já dou para aí. Quando a gente pode conversar? E a tendência da pessoa, por causa da frieza da sociedade. Ai, pastor, a gente pode conversar? Peraí. Pode ser depois do culto de domingo. Aí eu escrevo. Você tem certeza que você quer resolver o maior de todos os problemas que você enfrentou na sua vida, de pé, conversando 5 minutos depois do culto de domingo? É isso que você quer fazer? E está gente dando risada para mim, porque já recebeu essa resposta minha. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia, né, onde a gente vai poder sentar, e você vai falar, pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, pode ser um dia inteiro, não tem problema. Vamos conversar, por quê? Porque esse problema é um problema muito importante para você. E sendo assim, também é um problema muito importante para mim. Você percebe que a sociedade nos empurra para esse tipo de coisa? Não estou aqui desmerecendo a tecnologia em si, porque eu gosto demais de todas as tecnologias, eu acho muito importante para a manutenção, né, de relação, não tem problema algum. Mas se nós não tomarmos cuidado, a frieza da sociedade, essa frieza, invade a igreja. Invade a igreja. Não tomar cuidado, daqui a pouco a gente está fazendo a reunião de discipulado online. Não estou dando ideia aqui não, hein? Porque tem uns irmãos, você fala aqui, tem uns irmãos que captam a ideia, captei a mensagem, pastor. Né? Daqui a pouco cada um se conecta no seu computador, estou fazendo a reunião aqui de discipulado, pastor, fica tranquilo, começou no horário. Meu irmão, toma cuidado. Depois a gente reclama, fala, Deus, me sinto tão solitário, Deus, eu me sinto tão sozinho, né? E não sabe por quê. Sabe por que isso acontece? Por causa da opção, por causa da decisão. Como nós decidimos a nossa vida? Aí o irmão te convida, vai lá na festa do meu menino, né? Ele vai fazer aniversário, eu vou fazer um negocinho simples lá, mas eu quero que você vá. Aí você fala, não vou perder o meu tempo, vou lá, vou fazer o que lá? Tomamos decisões que nos empurram para a solidão, ou para o sentimento de solidão. Tem pessoas que escolhem viver desconectadas mesmo. Isso também é algo... Sabe o que é a pessoa que escolhe viver desconectada? É a pessoa que tem aquele sentimento dentro do seu coração de não pertencer. E eu sei que muitas pessoas aqui já viveu isso, de não pertencer. Você vem à igreja, você ama aqui o culto, a palavra e tudo mais, mas parece que está plantado dentro de você aquele sentimento, eu não pertenço. Eu não pertenço à igreja, parece que de todos os grupinhos que tem a igreja, eu não pertenço a nenhum. Meu irmão, isso, sabe o que é? Isso é a astúcia do diabo. Numa igreja como a nossa, né, de tantas diversidades, né, pessoas de todos os tipos, e você diz assim, eu não me encaixo em lugar algum. Tome cuidado, sabe por quê? Porque na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o erro não está no outro, o erro está em nós. Nós temos que nos encaixar neste corpo. Obviamente a igreja ela é receptiva, sim, ela deve ser receptiva, mas para um coração desconectado, um coração cheio desse sentimento de não pertencer, meu irmão, por mais receptiva que seja a igreja, não se encaixa. Sabe por quê? Porque é algo que está dentro da sua cabeça, é algo que está dentro do seu coração.
Ah, pastor, o irmão me convidou para a festa, mas me convidou só por convidar. Quem já falou isso? Não precisa levantar a mão. Meu irmão, se você quiser me convidar, só por me convidar, convide. Na boa. Eu vou levar os meus 2 filhos, a gente vai comer quase tudo macarrão, né? E vamos embora. E a gente faz uma oração ainda e agradece. Não tem problema. Ah, me convidou só por convidar. Meu irmão, vê nisso uma oportunidade. Né, do quê? De sair da solidão. Né? Prefere ficar em casa, né? Assistindo televisão, né? Fazendo não sei o quê. Vai! Ah, mas não tem muito relacionamento com o irmão te convidou porque é isso, quer ter um relacionamento contigo. Sai da sua casa, vai conhecer, melhora as pessoas, vai conversar. Ah, o irmão tem um papo que eu não gosto muito, e é assim mesmo, nem todo mundo fala aquilo que a gente gosta, e nós vamos nos tolerando. É assim que funciona a igreja. Porque se você for e quiser participar de alguma coisa na igreja, onde todo mundo fala o que você gosta, meu irmão, não vai ter lugar para você. Realmente não vai ter lugar. É nesses atritos dos relacionamentos, na conversa, né, nos argumentos, na comunhão. E comunhão, gente, é muito mais do que só aquele momento de alegria plena. É nessa discussão boa que acontece também. E a gente vai aprendendo com tantas pessoas, quando nós nos colocamos à disposição. Então, não vem com esse negócio, me convidou só por convidar, né? Parece que as pessoas aqui dessa igreja me ignoram. Olha que a nossa igreja é uma igreja muito calorosa. Esse é um grande diferencial. A gente é perto, grudado, né? A gente não deixa, e mesmo assim tem gente que reclama. Tem gente que reclama, sabe, o problema às vezes não é no outro, gente. O problema às vezes é em nós, né? Brota esse sentimento. E a gente cria umas coisas na nossa cabeça, um mimimi. Ai, convidou só por convidar. Ai, que bom. Se não me convidar, eu souber, eu vou do mesmo jeito. Ah, pastor, não vou, porque eu não tenho kit churras. Meu irmão, eu não vou, não vou porque até aqui na igreja kit churrasco. Né? Não tem, às vezes tudo bem, às vezes você não tem mesmo dinheiro para o kit churrasco completo, mas você tem um saquinho de tangue. Meu irmão, tangue é divino, porque faz a quantidade que precisa. Não é a quantidade que dá, é a quantidade que precisa. Você conta as cabeças, tem 20 pessoas ali, o tanque vai fazer 5 litros. Geladinho. É assim, às vezes você não tem o kit churrasco, mas você tem o tangue. Meu irmão, eu trouxe um tangue aqui, ó, vou fazer 10 litros de tangue aqui. E todo mundo vai se alegrar. Eu não vou porque eu tenho que levar o contrafilé. Meu irmão, compra os 2 gomos de linguiça. Pastor Vilela ficou 6 anos levando 3 gomos de linguiça congelado nas festas. Levava e levava de volta. Levava e trazia de volta. Aí um dia ficaram bravos, pegaram e assaram a linguiça. Eu achei o máximo, aí ele voltou sem nada. Meu irmão, leva o gomo de linguiça. Leva. Né? Não tenho, leva o refrigerante meio bebido. Não tem problema. Às vezes você tem, o meu irmão me convidou, o kit churrasco, você abre a geladeira, tem meio picolino, 2 litros, tem ali só 700 ml. Pega ele, meu irmão, e leva. Eu trouxe aqui para compartilhar com os irmãos. Isso é comunhão. Isso é comunhão. É isso que faz a gente fugir da solidão. E fique tranquilo, ninguém vai olhar feio para você, não, meu irmão. Vai falar assim, ele veio mesmo assim. Ele veio mesmo assim. Isso é tão bom, né? Sabe por quê? Porque a igreja, ela é a reunião dos irmãos. E antigamente era chamado de crente, mas era chamado de irmão. Você é irmão? Eu gosto dessas expressões de antigamente que a gente vai esquecendo. Não é assim. Na casa do seu irmão, se você não tiver o kit churrasco, seu irmão de sangue, você não vai do mesmo jeito? Você vai do mesmo jeito, você vai comer a carne que ele colocar lá ainda. Você vai comer a melhor carne, beber o melhor refrigerante. É seu irmão, não é assim? Não estou aconselhando fazer desse jeito não, viu? Mas, meu irmão, não se isole não. Não se isole não, é a casa do seu irmão. E é interessante como que é a comunhão, gente. Sempre dá. Percebe? Sempre dá. Sempre dá.
Às vezes a gente faz algumas festas ali que eu vou olhando e falo, meu Deus, será que vai ter comida para todo mundo? Todo mundo sai com o buchinho cheio. Todo mundo sai com o buchinho cheio. De vez em quando falha, né, Raquel? Né? Aí você faz jejum. É interessante isso, meu irmão. Talvez você não vai sair de lá, né, com a sua barriga cheia de picanha. Talvez você vai comer asinha de frango, né, vai ter que, né, comer mais pãozinho para inteirar, comer um arrozinho para inteirar. Né? É assim que funcionam as coisas. Né? E nós vamos, né, nos desconectando. E muitas pessoas dizem assim, eu nem vou, sabe por quê? Porque não vale a pena. Olha, deixa eu falar algo para vocês. Eu tenho ouvido muito isso dentro da igreja. Eu nem vou conversar com aquela pessoa, sabe por quê? Porque não vale a pena. Toma cuidado no que você fala. Muito cuidado. Olha, pastor, né, eu estou vivendo aquela situação, está difícil o relacionamento com aquela pessoa, mas eu nem vou conversar com ela, sabe por quê? Porque não vale a pena. Toma cuidado. Porque às vezes a gente está carregando a frase do diabo na nossa boca. Não vale a pena. Eu não vou porque não vale a pena. Eu não vou falar com essa pessoa porque o que essa pessoa vai acrescentar na minha vida? E nós vamos perdendo as nossas amizades, vamos perdendo os nossos relacionamentos. Na igreja, irmão que não fala com irmão. Na igreja, irmão que não fala com irmão de sangue. De sangue. Cresceram junto, comendo da mesma farinha. E não conversa com o irmão, por quê? Porque prefere viver desconectado. Aqui é uma igreja do perdão, sim. A gente prega a palavra de Deus, nos ensina a respeito disso. Mas para isso tem que ter uma decisão. É uma opção. Você tem que optar por fazer de forma diferente. Amém? E um outro problema é que tem muitas pessoas que escolhem também a desconfiança. E isso tem sim um sentido. Tem uma raiz isso. Pessoas que são muito desconfiadas, vivem sozinhas e solitárias. Sabe por quê? Porque desconfia. Talvez porque já foi enganada na vida, alguém no qual confiava muito, fez algo que não deveria fazer, errou contigo. E às vezes a gente toma essa decisão agora, né, de escolher sempre pela desconfiança do que pela confiança. Né? E eu reforço aquilo que o pastor falou, crer em Deus, confiar em Deus é confiar nas pessoas. Não tem como desconectar uma coisa da outra. E às vezes você está nessa solidão, sabe por quê? Por causa de desconfiança. Né? Eu vejo moças que não querem se casar. Não é porque não têm o desejo de se casar, é porque vivem desconfiadas, porque foram realmente, né, viveram relacionamentos que não foram bons, foram enganadas, e hoje vivem sozinhas, não por querer viver sozinho, por viver, optar, decidir por algo que é chamado de desconfiança. Desconfia de tudo e desconfia de todos. Né? Não pode chegar um rapaz e falar assim, né? Olha, tudo bem, eu sou fulano de tal, né? Eu estou gostando de você, que já brota aquele negócio, vem aquela desconfiança, né? E às vezes rola até processo. Por incrível que pareça. Né? Desconfia de tudo e de todos. Lógico que a gente tem que ter princípios da palavra de Deus, meu irmão, mas os relacionamentos não são assim que funciona. Não é dessa forma. Talvez você tenha sido muito machucado na sua vida, mas isso não nos dá os direitos de nos isolarmos e de viver na solidão. Eu disse pela manhã, eu estou fazendo a campanha para casar viúva. Estou no empenho. Quando eu falei isso de manhã, as viúvas aqui, falaram assim, para pastor com isso, eu vi um monte de viúva aí. Sabe por quê? Porque eu estive conversando com algumas, né? Não todas, mas qual é o problema? Biblicamente há algum problema, pastor? Nenhum. E eu estou fazendo um censo viuvez na igreja? Estou fazendo. Estou conversando. Estou especulando. E sabe o que eu vejo? Pastor, não quero me casar não. É porque você não quer se casar? Não é porque não quer que se casar não. Olha, o meu marido bebia muito, batia. Foi muito difícil, hoje eu não quero mais. Na verdade, não é que quer viver sozinho, não é isso. É a desconfiança de ver tudo aquilo acontecer novamente. E isso precisa de cura, sabia disso? Isso precisa de cura, precisa ser curado.
Né? Eu tenho identificado isso, eu tenho incentivado mesmo. Pai, por que não? Porque aconteceu algo ruim que vai acontecer de novo? Não necessariamente é crer em Deus, fazer as coisas de acordo com a direção de Deus e ir para frente. É isso aí mesmo. Passa tinta no cabelo. Põe o batom aí. Rosa clarinha. Vai pôr batom vermelho não, que vai assustar os irmãos. E vai para frente. E vai para a guerra. O negócio funciona desse jeito. Não, pastor, né, eu prefiro viver sozinho. Mentira. É mentira isso. É porque já sofreu tanto, e acha que vai sofrer de novo. Né? Aí vai viver, sabe como esse jovem aqui que não tinha família, esse rapaz não tinha família, não tinha ninguém, vivia sozinho, ganhava dinheiro, trabalhava, e para quê? Qual é o sentido da vida? Se nós não temos com quem compartilhar, qual é o sentido? Qual é a alegria? E o evangelho, gente, é um evangelho de alegria. É de relacionamento. É desse jeito. E não podemos, de forma alguma, deixar essa desconfiança. É segundas intenções. Tem segundas intenções comigo. Está certo que o mundo é mau, gente. Tem que tomar muito cuidado. Por isso a gente incentiva os relacionamentos dentro da igreja. Incentivamos. O mundo é mau, sim, tem que tomar cuidado. Até dentro da igreja tem que tomar cuidado. Mas não se fecha, não. Não se isole, não. Sabe por quê? Porque pode ser que você chegue no final da sua vida dizendo assim, o que foi a minha vida? O que foi a minha vida? E a palavra de Deus está dizendo assim, olha, sai dessa. Não fica aí parado, não. Não fica sozinho, não. Vai em frente. Participa. Seja uma pessoa ativa dentro da comunhão, da congregação, e você vai ver Deus falando contigo, Deus mudando a sua história de vida, e esse negócio de solidão não vai fazer parte da sua vida, no nome de Jesus, porque você não vai entrar nesses caminhos de escolha, nessas opções, você não vai optar por isso, sabe por quê? Porque a partir de hoje, Deus já está te alertando através dessa palavra, amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Muito bem. E a solidão, ela também vem, às vezes, por situações que a gente vive. E essa também é uma realidade. Abra a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do final da vida do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, a última carta que Paulo ele escreveu, capítulo também de número 4, versículo de número 8 ao versículo de número 17. Eu ouvi uma ministração do pastor Danilo a respeito de Paulo. Essa ministração ela ainda queima no meu coração, e ele falava a respeito da humanidade de Paulo. Né? Paulo é homem de carne e osso como a gente. E eu vou ler esse trecho com vocês, e vocês vão observar junto comigo que Paulo ele vivia um momento de solidão na sua vida. Ele vivia sim um momento de solidão. Quem? Paulo, o apóstolo Paulo, estava enfrentando um momento muito difícil, que talvez seja um momento muito semelhante ao qual você esteja aí enfrentando. 2 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Isso é Paulo, né? Falando para Timóteo, vem aqui para ficar comigo, vem depressa, né? Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tiquito a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, né, o ferreiro, né, latoeira é o ferreiro, né? Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Gente, olha as expressões.
do apóstolo Paulo. Causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Olha que coisa. Ninguém me assistiu na primeira defesa. Antes todos me desampararam. Esse é o julgamento de Paulo em Roma. Ninguém me assistiu à minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Você percebe? Pode olhar para cá. Você percebe um Paulo vivendo um momento como esse? Você consegue imaginar, né, lendo esse texto, um homem de carne e osso, comedor de arroz e feijão como a gente, vivendo uma situação difícil. Paulo, ele já está lá para o final do seu ministério. Já está ali, já avançado de idade. Paulo já está avançado de idade. E às vezes, a solidão bate na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente não compreende muito bem as etapas da vida. A gente não compreende muito bem as etapas da vida. E nós percebemos e vemos, isso não é só uma questão dentro da igreja, mas na sociedade como um todo, né, que, por exemplo, né, os mais velhos, os idosos, são as pessoas mais solitárias, né, a categoria, a classe, a faixa de idade mais solitária. Certo que a solidão também existe até dentro de uma faixa etária que não deveria existir, que é os adolescentes. Quantos adolescentes não se sentem sozinhos? Olha que adolescente só anda em bando. Não é assim? Só anda em bando. Adolescente para ir no banheiro nunca vai sozinho, vai 10. Né? Vem junto, anda em bando. E muitos adolescentes também se sentem sozinhos. Gente, compreender as etapas da vida e saber que cada etapa da vida, né, tem a sua importância, tem o seu sentido, tem o seu significado. Mais do que isso, tem a sua utilidade dentro do reino de Deus. Meu irmão, não importa a faixa de idade que você esteja, você é muito útil no reino de Deus. Você não precisa ficar isolado, não. Porque você é útil. Você é importante. E eu sei que é complicado entender isso. Eu fiquei meio complexado quando eu passei dos 40. Queria colocar cabelo. Falei para a Adria, vou pôr cabelo. Chegar na igreja emperucado. Imaginou Santa Ceia? Tupetão. E depois comecei a pensar um pouquinho, né? A gente começa a orar, né? Eu fui até ver, né? Fiz até um grupo com os irmãos carecas da igreja. Careca nunca mais, né? Vamos à revolta dos carecas da igreja, né? Tal. Vamos fazer um pacote, todo mundo vai colocar aí cabelo. Eu fiquei pensando, falei, mas será que eu não estou com dificuldade de lidar aí, né, a virada dos 40, né? E eu estou falando isso para vocês porque eu só falo daquilo que Deus fala comigo, eu não consigo falar outra coisa. Né? E eu fiquei pensando, e sabe que não é verdade? Sabe o que é verdade isso? É a dificuldade de lidar com a etapa da vida. E muitos têm essa dificuldade, eu já preguei na igreja. Eu acho muito feio um senhor querendo ser adolescente. Eu acho feio demais. Gente, eu acho muito feio. Eu acho horrível. Acho. Olha, não é que eu não acho engraçado, não. Eu acho feio. É um homem que quer se vestir como adolescente. Não dá. Não é lógico que você não precisa, né, colocar chinela havaiana com calça de tergal. Não é isso. Não precisa. Não é isso que eu estou falando. Mas tem homem que se veste como adolescente, fala como adolescente, masca chiclete como adolescente. Só falta colocar debaixo da cadeira da igreja como adolescente. Adolescente que não faz isso. É feio demais, gente. É feio demais. Sabe o que é isso? É pessoa que não sabe lidar com a etapa da vida. E pessoas desse jeito, nada mais sabe do que pessoas tentando correr de algo chamado solidão. Porque quer pertencer. E às vezes quer pertencer a um grupo, meu irmão, que já não pertence mais.
O pastor estava com o crachá dos anos 70, e assim funciona. Assim funciona. Eu estou tão sozinho, aí quer voltar a ser adolescente. Sabe por quê? Porque o cara vê o adolescente, todo mundo andando em bando, e fala assim, lá eu vou resolver a minha vida. Porque lá eu vou curar a minha solidão. E não é a realidade. Por quê? Porque o tempo passou. O contrário também é feio demais. Não é adolescente que parece velho. Feio. Feio demais. Adolescente, meu irmão, tem que estar com o gás todo. É assim que funciona. Né? Tem que sair, conhecer, aprender, tá aí conversando, tem que fazer célula de aliança. Muita célula de aliança. Tem que fazer. Meu irmão, adolescente que parece que tem 90 anos de idade. 90 anos, estou cansado. Mas graças a Deus, tem uma turminha que está nos ajudando bastante lá nos mutirões, né? Eu estou ensinando eles, Lindomar. Estou ajeitando eles lá nos mutirões. Né? Mas um adolescente, às vezes é uma sexta-feira, né? Vamos comer um cachorro quente, vamos ali na festa do irmão, não estou cansado. Meu irmão, tem que dar uma revisão na sua cabeça, na sua mente aí. Você vai ter um momento que essa frase, estou cansado, vai ser legal e vai servir. Mas não é a realidade. Não é a sua realidade. Aprender a lidar com as etapas da vida. E aí é um adolescente velho ou é um velho adolescente. Não se encaixa em lugar nenhum. E ao não se encaixar em lugar nenhum, sabe o que acontece? Solidão. O que acontece é solidão. É exatamente isso que acontece quando a gente não sabe lidar com as etapas da vida. Lógico, né? A gente tem até conversado, o pastor Braz principalmente tem se importado bastante com isso, né? A questão das pessoas já mais idosas aqui na igreja, que nós não temos muitas atividades, na verdade, a gente não tem atividade focada nisso. Ele já tem até falado com a gente a respeito disso, né, de movimentar e de fazer algo nesse sentido. Sim, vamos fazer, eu acho importante que a gente faça, mas não é só a atividade em si, mas sabe o que é? É aquilo que está aqui, ó. É aquilo que está aqui, é aquilo que desce aqui para o nosso coração. Né? Eu brinco muito com o seu Jaci, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele, né? O seu Jaci, uma bênção de Deus, né? Tá aí, eu falo, seu Jaci, o Senhor né? E vem na oração, pega a bicicleta dele e vem na oração, aí ele coloca a bicicleta naquela marcha levinha, né? E aí você vê ele pedalando a perninha, fazendo assim, a bicicleta quase não sai do lugar, vai devagarzinho. E a gente brinca com ele, eu falo, seu Jaci, olha, talvez o senhor não tenha ajudado aí na arca de Noé, mas no barrinho do dilúvio, com certeza. E ele dá risada, sabe por quê? Porque é uma pessoa que sabe lidar com a etapa da vida. Sabe, a gente tem liberdade de brincar. Tem pessoas que a gente não pode brincar dessa forma, sabia? Um adolescente falar, pastor, você está velho. Gente, um adolescente falar isso para mim é normal. Eu tenho que entender isso. Na concepção dele, é isso mesmo, ele tem 15. Né? Ele tem 15. Eu tenho 40. Né? Da onde que ele está pisando e me olhando, é isso que ele está enxergando. Eu vou me preocupar com isso. Agora, se um senhor de 70 anos olhar para mim e falar assim, Du, você está velho, aí começa a me preocupar. E olha que eu escuto isso de vez em quando. Aí eu me preocupo, eu tenho que aprender a lidar com a etapa da vida. Se eu não aprender a lidar com a etapa da vida, eu não vou encaixar em lugar nenhum. E isso é situação, é aprender a lidar com a situação. Isso é muito importante, gente. Porque senão a gente não se encaixa em lugar nenhum. E aí a igreja vai ficando uma igreja chata. Chata, você vai ficando religioso. Por quê? Porque você vem só nos cultos. E daqui a pouco você vai para a sua casa, vem nos cultos, daqui a pouco nem no culto você vem mais. E entra numa solidão, os casais. Casais têm que se relacionar com outros casais aqui na igreja, tem que ter amizade.
tem que ter amizade, tem que chamar para ir comer em casa, vem almoçar na minha casa. Né? É assim que tem. Eu falei isso de manhã, gente, graças a Deus pintou muito almoço aí, né? Inclusive eu fui até almoçar hoje ali no Cupim. Tem que chamar. Ah, mas tão sozinho, né? Você é casado, que é casado, se relacione com outros casais da igreja. Né, chama na sua casa. Ah, pastor, mas minha casa é tão feia, né? Nem pintadas as paredes estão ainda. Beleza, chama esse casal para ajudar você a pintar as paredes. É assim. Chama, olha, vai ter uma feijoada lá em casa, né? Que hora vai ser? Pode chegar às 7:30 da manhã para 8 horas. Né? Faz a feijoada, mas tá lá o rolo, o pincel, tal. Antes da feijoada, vamos dar um grau aqui nessa parede aqui. E vai dando risada junto, vai fazendo as coisas junto. Meu irmão, se você não entende isso, você vai ter muita dificuldade do céu, de viver nos céus. Porque os céus, os relacionamentos, eles são plenos. A comunhão, ela é total, ela é plena. Se você tem essa dificuldade aqui, você vai ter dificuldade nos céus. Porque nos céus é assim que vai funcionar as coisas, pelo menos é o meu entendimento bíblico. É uma comunhão perfeita, é um relacionamento perfeito nosso com Deus, sim, mas entre a gente também nós somos irmãos, amém? E estaremos no mesmo reino, no reino dos céus. Você crê nisso? Então, se não entender isso, relacionamento. Você que está chegando aqui na igreja, eu quero falar algo direto para a sua vida. Se relacione. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, e relacionar é assim. Oi, eu estou vindo aqui na igreja, né? Estou vindo aqui na igreja, é o segundo culto que eu venho, né? O meu nome é João, né? Prazer, eu sou o João, né? Tudo bem contigo? A igreja tem que ser receptiva, mas não é só isso, porque se nós não formos apresentativos, olha que beleza, acabei de inventar isso agora, né? A gente não vai se relacionar. Aí o diabo vai falar, sabe o quê? Ah, lá no mundo você tinha tanto amigo. Lá no mundo, olha, você tinha que escolher a festa para poder ir. Ah, lá no mundo, você nunca estava sozinho. Aqui na igreja, olha, parece que as pessoas nem olham na sua cara. Isso vai entrando dentro do seu ouvido, vai entrando dentro do seu coração. E isso faz morada. Muda a sua vida. Daqui a pouquinho você pinicou da igreja. Você não está mais na igreja. Sabe por quê? Porque você deu ouvido. É chegar, né? É se envolver. Tem uma estatística que diz que uma pessoa, quando chega na igreja e ela se relaciona com 7 pessoas, no mínimo ela é consolidada. Então, meu irmão, estou dando uma dica para você: chega e se apresenta. Chega e se apresenta. A igreja tem que envolver, sim, é uma responsabilidade, mas a gente também tem que entender isso. Olha, eu sou fulano de tal, não, eu estou vindo com o irmão aqui na igreja. Né? Chama ele para comer uma comida na sua casa. Ah, pastor, mas a mistura lá está tão difícil. Pede para ele levar, colaborar com a mistura. Quem sabe ele não leva 1 quilo a mais, né? E aí você já ganha a sua semana. A gente já tem tanta coisa para falar aqui, né? Então, situações, né? Não saber lidar com a etapa da vida, mas também, às vezes, acontece separação. Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou só com Lucas aqui. Paulo, nessas viagens missionárias, Paulo não ia sozinho, ele ia com seus companheiros de ministério. E Paulo não ficava 1 mês, não, as viagens missionárias demoravam anos. E ali junto, presente, e de repente Paulo está preso só com o Lucas, está separado. E Paulo sente isso. Paulo sente uma solidão, sabe por quê? Por causa dessa situação de separação. Meu irmão, talvez seja o seu caso. Talvez seja o seu caso. Você tinha uma amiga do peito, uma amiga que você senta junto e conversar, e agora você não tem mais. Houve uma ruptura, uma separação, necessária ou desnecessária, eu não sei, mas pode acontecer. E se você viver dentro dessa situação, sabe o que acontece? Você vai entrar na solidão, porque ninguém mais vai servir. Ah, aquele meu amigo da escola. Ah, que amigo? Ah, lá do pré. 25 anos atrás, era um amigo do coração, né? Repartiu o TT comigo, né? Repartiu o biscoito, né? Mabel. Meu irmão, a vida, ela segue. A igreja, a comunhão, né? A igreja é o remédio para a solidão das pessoas.
né? E tem tantas pessoas que com certeza vai querer ser seu amigo, e já é o seu amigo, e às vezes a gente nem percebe. Somos separados, a ruptura acontece, a nossa vida muda, a etapa da vida ela pula, né? Às vezes a gente muda de cidade, né? Acontece esse tipo de coisa, muda de emprego, e aquele seu amigo ali do trabalho já não dá mais aquele relacionamento. Às vezes nós ficamos presos nisso, presos na separação, e agora ninguém mais serve para mim. Não é uma realidade. Ou às vezes isso acontece por uma situação de confronto. O Paulo fala do Alexandre, o latoeiro, né, o ferreiro, né, o ferreiro. Diz assim, esse cara causou muito problema, deu muito trabalho para a gente. Né, e às vezes nossa vida é assim. Às vezes você tenta se relacionar, mas é muito custoso, como diz os mineiros, né? Custa demais. Às vezes a pessoa não entende, são relacionamentos tumultuados, tortuosos, e às vezes você sai cansado desses relacionamentos. Isso acontece muito com o discipulador e o discípulo. Muitos discipuladores que são líderes de excelência, mas preferem viver na solidão de liderança. É um bom líder, mas prefere não liderar ninguém. Sabe por quê? Porque teve confronto, porque teve desgaste. Ah, pastor, olha, eu investi tanto na vida daquela pessoa, mas me deu tanto trabalho, e hoje na igreja, nem na igreja está mais. Olha que eu investi meu tempo, oração, financeiramente, eu trabalhei na vida daquela pessoa, sabe, agora eu não quero mais, sabe, porque foi muito confronto, eu prefiro viver na solidão ministerial. Quantos não tomam essa atitude e vivem realmente solitárias ministerialmente? Não tem uma pessoa para discipular, uma pessoa para cuidar, foge do ministério principal, que é do ID, de evangelizar, falar, batizar as pessoas, conduzir as pessoas para o seu reino. O confronto vai existir, meu irmão, em todas as situações, vai existir. E às vezes é questão de abandono. Paulo diz assim, olha, eu estava lá no julgamento, quando eu olhei para trás, não tinha um amigo meu, não tinha um para me ajudar, e talvez tenha sido essa a sua decepção. Talvez você perdeu um parente, uma pessoa que você amava muito, e no momento que você mais precisava, talvez não tivesse ninguém ali para te dar um abraço. Nós cuidamos muito disso aqui na igreja, de estar presente no momento da alegria, mas também de estar presente no momento da dor. Às vezes se escapa. E talvez aconteceu contigo, no momento que você mais precisava, não tinha ninguém. Você vê aquele sentimento de abandono, e com o sentimento de abandono, o sentimento de isolamento e a atitude de isolamento. Nós temos que superar essas situações, de seguir em frente. Ah, mas erraram comigo, erraram mesmo. E o que você vai fazer a partir disso? A Bíblia nos diz, siga em frente, perdoe, faça diferente. Assim a palavra de Deus nos orienta. Talvez a sua solidão, ou talvez a solidão que alguém que você conheça esteja passando, seja porque tomou opções erradas, ou talvez seja porque viveu uma situação como essa, como Paulo estava vivendo. Mas eu quero dizer, eu creio que existe remédio para isso, e o remédio ele está dentro da igreja. Volta no livro de Eclesiastes, por favor. O escritor, ele diz assim, logo após observar esse jovem que tomou a opção de viver solitário, ele já dá aqui para a gente, sabe o quê? Né? A solução para isso. Eclesiastes 4, a partir do versículo 9, a palavra de Deus diz assim, melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalece contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Assim diz a palavra de Deus. Meu irmão, talvez você goste de morar sozinho. Talvez você goste.
Mas a palavra de Deus, que é a palavra que eu creio que você crê, diz que é melhor serem dois. Talvez você goste de se divertir sozinho. Ai, pastor, eu gosto tanto, eu me divirto tanto comigo mesmo. E talvez seja uma realidade. Não, mas talvez seja uma realidade. Ah, pastor, eu fico lá na minha casa sozinho, coloco um filme de comédia romântica, né, e eu me arrebento. Eu sozinho, e talvez seja verdade isso. Talvez você se divirta mesmo sozinho, seja a sua realidade. Mas a Bíblia diz que é melhor acompanhado. É melhor acompanhado. Ah, pastor, eu moro sozinho, ninguém mexe nas minhas coisas. Ninguém mexe nas minhas coisas, né? Olha, aqui tudo organizadinho, eu durmo no horário, eu não presto conta para ninguém. Olha, eu acho... Talvez seja bom para você mesmo, mas a Bíblia diz que é melhor. Melhor estar acompanhado. Crente não foi feito para viver isolado, não. É melhor estar acompanhado. Servir, é melhor servir em comunidade, em conjunto. Né, eu gosto dos nossos mutirões. Às vezes a gente faz mutirão, vai meia dúzia de gato pingado. Né? Mas esse último mutirão que nós fizemos, foi mais gente do que o necessário, né, pastor Braz? Foi mais gente do que precisava. Tinha mais gente do que serviço. E aí a gente vai inventando um servicinho, né? Mas eu fico feliz, sabe por quê? Porque não é o serviço em si. Né? É o servir junto. É o servir junto. É estar junto. Nós vamos ter um mutirão agora, em dezembro, provavelmente... Né, todos os finais de semana aí, sábados e ao longo da semana. Gente, não é o serviço em si. Às vezes as pessoas falam assim, ah, pastor, por que você não paga alguém para fazer isso? Né, porque você não paga, é mais barato. E de certo é mais barato mesmo. É mais barato. Deixa eu pintar a igreja lá para você ver quantas latas de tinta eu vou gastar. Né? É que não deixam eu pintar, né? É mais barato. Aí, pastor, por que não paga um profissional, fica melhor, é mais barato? Meu irmão, talvez seja bom pagar um profissional, mas a Bíblia diz que é melhor servir junto. Não é o trabalho. Às vezes a pessoa acha que é o trabalho. Não é o trabalho. É o servir juntos. É estar juntos. É um aprendendo com o outro. Né? É um dando bronca no outro. Às vezes umas broncas desnecessárias. Eu não fiz nada. Fiz nada. E até isso faz parte de comer o arroz com a linguiça. A gente caiu já num absurdo, no mutirão, repartiu o ovo. Se eu não me engano, era 8 pessoas, 4 ovos. O pastor falou, dá. Eu fiquei pensando. Falei, rapaz, eu entendo um pouco de matemática, né? 8 para 4, batata. Chegou lá, dividiu no meio o ovo. Uma divisão justa, né? No meio. Então não é o luxo, não é o que o pastor falava a respeito da pastora, né? Não é o luxo, mas é a comunhão, né? O estar juntos, né? Eu com a Adria, né? Quanto tempo juntos? 23 anos, né? 23 anos, 17 anos de casado. Né? A gente já teve que também muitas vezes ir para a igreja a pé, porque a gente tinha que decidir, ou era o cachorro quente ou era o ônibus. Não dava para comprar os dois. E de vez em quando a fome batia mais forte. Né? E para poder dividir. Quantas vezes nós não fizemos isso? Não é sempre que a gente teve carro, não. Mas uma coisa é certa, nós sempre fomos na igreja. Nunca deixamos. E economizamos muito para poder casar. Móveis das Casas Bahias comprado em 24 parcelas. O móvel acaba antes das parcelas. Verdade. E aí Deus colocou nós numa condição melhor, né? Eu falei para a Adri, nós vamos comprar um apartamento. E eu falei, a gente não vai levar nada dessas coisas para o apartamento novo, vamos comprar tudo novo. Né? E compramos, né? Aí a gente saiu repartindo aí com a nossa família, né? Os móveis, e até hoje lá na chácara do meu pai, em Porto Ferreira, tem algumas coisas. Eu chego lá, dá até vontade de chorar. Dá até vontade de chorar. Tá o sofá. Um sofá que a gente comprou, gente, foi quase um leasing do sofá. Meu Deus, pagamos e guardamos o sofá. Quase que o rato comeu o sofá, né, dona Cília?
Guardamos dentro de um quartinho lá na casa da minha sogra. Ficou 2 anos guardado, a gente comprando as coisas, colocando lá fogão e tal. E aí quando foi casar, abrimos o quartinho. Gente, o rato já estava na última etapa para chegar no sofá. Falei, é de Deus, se leva mais um mês, já era o sofá. Ia daquele jeito mesmo. Né? Então eu chego lá na chácara do meu pai hoje, né? Graças a Deus a gente tem uma casa boa, móveis bons. Mas quando eu olho o armário de cozinha, não tinha nem espaço para guardar panela de pressão, gente. Não tinha um buraquinho que cabia, tinha que deixar em cima. Né? E tudo isso faz parte da nossa história, né? Tudo isso é algo que nós vamos vivendo juntos, né? A Bíblia diz, é melhor ser dois. É melhor ser dois. Né? Compartilhar da vida. Isso não é só no relacionamento marido-mulher, é aqui na igreja. Tem irmãos aqui que nós temos história juntos, não é histórias juntos, nós temos uma história junto, um legado junto. Eu estou aqui na igreja há mais de 20 anos, né, mais de 27 anos no Evangelho, tem irmãos que caminham comigo todo esse tempo, tem irmãos aqui na igreja, amigos na igreja, que é mais chegado do que irmão, né, que são, sabe, olha, é do mesmo sangue espiritual, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Gente, isso é tão importante. Tem gente que prefere viver só. Tem gente que prefere, sabe, ficar na sua casa do que ir na casa do irmão, prestigiar, às vezes, uma coisa que é simples. Gente que prefere ficar sozinho num sábado à tarde, ao invés de convidar o irmão. Vem aqui para minha casa, ou se convidar, eu vou ir para a sua casa. Não tem piscina, a gente toma banho de mangueira. Né? Eu peguei as crianças, gente, passou todo o meu tempo. Peguei as crianças no dia das crianças, né, e dei banho de mangueira nas crianças. Até nos adultos, né? Tinha uns adultos ali que falavam assim, não me molha não. Louco para ser molhado, para voltar a ser criança, né? Gente, pode ser que não tenha piscina na sua casa, liga a mangueira, né? Né? Joga sabão em pó na garagem e fica escorregando de um lado para o outro. Né? Mas faça isso acompanhado, é tão bom, né? E é melhor serem dois. Aumenta a recompensa, gente. Aumenta o ânimo. 2 aumenta o ânimo. Sabe por quê? Porque a gente pode cair. Eu não falo só cair na fé. Às vezes a gente cai financeiramente. Por melhor que você seja aí um administrador, cai financeiramente. Quando você tem uma pessoa do seu lado, é diferente. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para te emprestar, mas fala, eu estou junto contigo. A gente vai repartir aqui meio saco de arroz. Aqui 2,5 kg para você, 2,5 kg para a gente. É bom ter gente junto da gente. E a igreja é isso, gente. Nós vamos nos esquecendo e vai esfriando os relacionamentos, nós vamos nos isolando, buscando o interesse próprio, a individualidade, enquanto a igreja é o chamado para a comunidade. E eu gosto de chamar a igreja de comunidade de fé. Porque assim funciona a igreja, o ânimo está nisso. Eu estou tão desanimado, fala que falta para você chamar gente para o seu lado, estar junto com pessoas. Ah, mas ninguém me entende, nem você se entende. Começa a mudar, a renovar a sua mente, acaba com as divergências. Ah, pastor, sabe, aqui na igreja eu já tentei me relacionar com tantas pessoas, mas todo mundo pensa diferente de mim, ou você está pensando diferente de todo mundo? Tem que pensar um pouquinho a respeito dessas coisas, essas divergências, começar a aprender a lidar e a concordar, mesmo que, eu já falei aqui no presbitério, vários pastores que pensam de forma diferente, e a gente tem que aprender a estar em concordância, mesmo nos pensamentos diferentes. E isso gera ânimo, melhor recompensa, né? Aumenta o conforto. Pastor, né? Eu sinto falta de calor humano. Sente mesmo, todo mundo sente. E às vezes você está sentindo, sabe por quê? Porque você quer viver sozinho. Carinho, compreensão, valorização, isso estão nos relacionamentos, né? Aumenta a nossa força, né? Ninguém investe contra 3, né? O cordão de 3 dobras, ele prevalece. E eu encerro, voltando para o livro de Timóteo, porque Paulo fala uma coisa muito interessante,
depois que ele expressa aqui o seu momento de solidão. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 17, nós já vamos encerrar. Diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo 4, 17, depois de Paulo expressar a sua humanidade, seu momento de solidão, de tristeza, devido a essas situações que foram apresentadas, ele diz assim: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Eu vou ler de novo. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor nos assiste. Nos assiste. Esses dias eu andei num carro de um amigo meu, diretor de uma empresa, num carro de gente chique, né, de um carro de gente chique. Aí eu fui almoçar, né, fui no carro, né, esses carros ultramodernos, né, e esse carro tem aquele assistente de estacionamento. Eu não sei se você já andou num carro desse jeito, né, mas é um carro de gente rica. E aí parou assim, né, o carro está andando e você precisa parar, você aperta um botão. Você aperta o botãozinho, né? E aí o carro, quando identifica uma vaga, ele apita. Ele apita. E aí ele para, você não faz nada. Aí o carro dá ré sozinho e estaciona. Olha que beleza, né? E eu fiquei vendo aquilo lá, né, com um cara que aquilo era normal para mim. Deu até vontade de falar, meu carro também faz isso. Mas não faz não. Não faz não. Aí parou, né, e tal. Achei interessante aquilo, né? Isso é o assistente, né? Para parar meu carro precisa de 4 amigos, né? Tem que ficar uma, vem, opa, para a esquerda, aí dá aquela batidinha assim quando chega no lugar, né? Para parar aqui na frente da igreja é assim, é 4 irmãos para ajudar a estacionar. E aí que eu saio comendo guia, né? E tudo mais e tal. E quando diz que Deus nos assiste, eu imagino exatamente isso, né? Deus dizendo para você através da sua palavra, meu irmão, olha, vem um pouco mais para cá. Você tá desalinhado. Olha, não, agora você tá no caminho certo. Pode vir, né? Acelera. Opa, para agora aí, para aí, já deu. A palavra de Deus, ela vai nos assistindo. Deus, ele nos assiste. O que isso quer dizer, meu irmão? Que Deus, ele, quando nós entregamos a nossa vida nas suas mãos, Ele conduz a nossa história de vida. O Senhor nos assiste no nosso dia a dia. Tem pessoas que entram numa solidão, porque realmente vive situações complicadas como Paulo viveu. Mas Paulo está dizendo assim, o Senhor me assistiu. Né, o Senhor me orientou, o Senhor me direcionou nessas situações. Deixa Deus fazer a mesma coisa contigo nessa noite. Paulo diz que é o Senhor quem o fortalece, foi o Senhor quem o fortaleceu. Meu irmão, essa força que Deus nos dá, ela tem um motivo, ela tem um intuito, sabe qual que é? Da gente mudar a nossa forma de pensar. Quando a gente diz que Deus nos fortalece, não é assim, Deus vai me fortalecer e eu vou aguentar essa minha solidão. Não é isso. Não é isso. Essa força, sabe o que é? De saber que Deus está te fortalecendo para que você mude a sua vida. Que a gente mude a nossa postura, que a gente mude a nossa forma de ver a igreja, como eu nessa última sexta-feira vi a igreja de uma forma diferente. Eu vi a igreja fora daqui, eu vi a igreja se reunindo, grupos, parte da igreja se reunindo, compartilhando do amor de Deus, em momentos descontraídos, pessoas que compreenderam a igreja extra reunião, pessoas que vivem a igreja não somente no momento oficial de um culto ou de um evento, mas são irmãos, se reúnem fora, estão juntos, se alegram juntos, choram junto. Por isso são irmãos, são pessoas que não vivem em solidão, porque compreendem a igreja.
E essa compreensão Deus quer te dar também nessa noite. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar com vocês. Deus quer tratar a sua vida nessa noite. Meu irmão, nós não estamos sozinhos. Deus nos assiste. Deus nos fortalece. Mas a palavra de Deus também nos diz que nós não devemos andar sozinhos. Que nós temos que estarmos junto com o nosso irmão. Que a solidão, ela não é certa para a vida de ninguém, muito menos para a vida de um cristão. Quando Salomão viu aquele jovem, ele observa o jovem, ele fica incomodado com aquilo. Para que você está construindo a sua vida? Ou por quê? Talvez sejam perguntas que você tenha que responder para você mesmo. Tem um salmo, que se eu não me engano é o Salmo 68, diz que Deus faz o solitário viver em família. O solitário viver em família. O solitário vive em família. E essa família se chama igreja. E nós todos estamos envolvidos nessa igreja. Você não está sozinho, meu irmão. Deus está conosco, nos assistindo e nos fortalecendo. Mas Deus colocou homens e mulheres de carne e osso para se fazerem presentes na nossa vida, no momento da alegria, mas também no momento da angústia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos poucos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
Meu irmão, se coloque de pé. Eu quero que você neste momento, essa canção é uma canção bem antiga, mas eu gosto muito dessa música, que representa a igreja. Nós somos uma família vivendo a mesma comunhão. Você não está sozinho. Deus, Ele está conosco, mas Deus também colocou um irmão, irmã. Deus colocou uma família. Deus faz o solitário viver em família. E você não está sozinho. Você quer entender isso? Você vai sair do seu lugar. Nós vamos ministrar novamente essa canção. E você vai procurar algumas pessoas. Você vai abraçar o seu irmão. E você vai dizer assim: nós somos uma família. Você não está sozinho, conte comigo. Talvez tenha pessoas aqui na igreja que você não sabe o nome. Se apresente, fale: eu sou o fulano de tal, eu estou aqui, eu sou seu irmão, conta comigo. E você vai receber um abraço carinhoso, um abraço de conforto dessa pessoa. E você vai entender que a igreja é a cura para a solidão. Amém? Vamos ministrar essa canção. Faça isso, saia do seu lugar com um sorriso no rosto, abrace vários irmãos, diga isso: olha, você é meu irmão, estou contigo, nós somos uma família, conta comigo, se apresente. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Somos corpo, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso
querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você que recebe essa palavra e esse abraço do seu irmão, dê uma salva de palmas ao Senhor. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!